cansativo não. Então, né, se vocês estudarem por ele, também vocês não vão serem prejudicados de forma alguma. Vejam aqui, pessoal. Então, nosso conteúdo de hoje, a gente vai iniciar um conteúdo falando sobre o período entre guerras. Ou seja, nós vamos estudar o período entre a Primeira Guerra Mundial e entre a Segunda Guerra Mundial. E o que é que vai acontecer? Esse período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial é um conteúdo que ele é bem vivenciado, é um conteúdo que foi muito tumultuado na nossa história, porque ele vai ser um período muito tumultuado. Vejam, quando a gente fala sobre esse período que a gente começa então a falar, é um período em que a gente fala que é entre guerras, a gente sabe que o período entre a Primeira Guerra e entre a Segunda Guerra Mundial não foi um período legal, não foi um período onde os países eles tinham muita paz. De forma alguma, a gente vai dizer que esse período foi um período onde os países eles viviam realmente o quê? Passando por grandes dificuldades. Vocês podem observarem nesse slide que eu vou colocar aqui, que é um conteúdo o quê? Conteúdo que ele é bem fácil, não é? É um conteúdo que ele não é difícil e a gente assimila bem rapidinho ele aqui. Esse aqui são os rascunhos que eu vou fazendo, só que a letra de Otávio. Otávio vai dizer que minha letra é feia, ó. Os rascunhos que eu faço. Saiu até meu pé na foto. Meu Deus do céu. E eu não vou tirar mais não, gente. Vai ficar assim, viu? Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal. Olha aqui. Então, nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o período entre guerras, que foi um período em que surgiram vários partidos políticos que eram totalitários. A gente vai estudar o que são os governos totalitários e aonde eles surgiram no mundo. Para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, nós temos que entender que a Primeira Guerra Mundial ela terminou não de uma forma boa. Ela terminou com a Inglaterra vencendo a guerra, juntamente com a França, com a Rússia, com os Estados Unidos. E a gente viu então que a Alemanha ela foi considerada a grande culpada pela guerra. E assim a gente vai dizer que surgiu, como foi que ficaram então as pessoas durante o período que tinha terminado a Primeira Guerra Mundial. Quando um país ele passa por uma guerra, a gente tem que ver então que eles não vão viverem bem. Nós vamos dizer que aquele país que passou por uma guerra, as pessoas elas nem sempre foram tratadas de forma igual e nem de forma positiva. Nesse conteúdo que nós vamos vivenciar, vocês vão verem se hoje existe preconceito, se hoje existe desigualdade social, se hoje existe o racismo, nós vamos dizer que na época da Primeira Guerra Mundial, na época entre a Segunda Guerra Mundial, foram os períodos que realmente o preconceito, que o racismo, ele mais apareceu na sociedade de uma forma geral. Nós vamos dizer que quando os países saíram da Primeira Guerra Mundial, tanto aqueles que venceram como aqueles que perderam a guerra, nós vamos dizer que eles estavam passando por uma grande dificuldade, né? A gente vai dizer que eles saíram com dívidas enormes, nós vamos dizer que eles estavam passando fome, a população estava na miséria, a sociedade ela estava passando por uma grande inflação, que é o aumento do preço dos alimentos. Nós vamos dizer também que havia um grande número de desempregados, nós vamos dizer que as cidades ficaram destruídas, nós vamos dizer que existiram milhões de mortos e também muitos edifícios eles foram destruídos durante a guerra. Então a gente não pode dizer, o país ele venceu a guerra. Isso não significa que ele não tenha tido nenhum tipo de prejuízo, não. A gente vai dizer que aquele país ele apenas saiu da guerra, mas ele continuou endividado, ele continuou com as cidades destruídas, as plantações, com os edifícios e principalmente, né, sem falar do grande número de mortos que existiu naquela época, né, em todos os países que perderam ou que venceram a guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos foi aquele país que mais se destacou juntamente com a Inglaterra. Nós vamos dizer, né, que quando terminou, nós vamos dizer que os Estados Unidos também passou por uma crise. Por quê? Primeiro, na agricultura. Nós vamos dizer que os Estados Unidos ele se destacou bastante na guerra. Por quê?
porque enquanto a Europa estava em guerra, os Estados Unidos aqui na América, ele continuou vendendo o quê? Vários produtos para a Europa, seja alimentos, seja armas, seja medicamentos. E quando esse país, então, ele saiu da guerra, nós vamos dizer também que ele começou a passar por dificuldades. Porém, isso na agricultura. Quando a gente fala em relação à indústria, em relação ao desenvolvimento, a gente começa então a perceber que a década de 1920, lá nos Estados Unidos, a gente pode dizer que foi a época em que a indústria dos Estados Unidos ela mais se desenvolveu. Por quê? Os Estados Unidos que venceu a Primeira Guerra Mundial, ele vai sair fortalecido. Só quem se prejudicou foi principalmente quem? Foram os agricultores, enquanto aquelas pessoas que estavam sobrevivendo do comércio, da indústria, nós vamos dizer que eles estavam vivendo uma época de ouro, que ficou conhecido como American Way of Life, não é? Life. Então, que é o estilo de vida americano. A gente pode dizer que o estilo de vida americano foi o quê? Foi realmente uma fase, aqui é off. Deixa eu ver aqui. Eu já vi essa frase, eu já falou. Não é? Isso mesmo, falei lá na crise de 1929. A década de 1920 foi uma época que os Estados Unidos tinham acabado de sair da guerra e ele saiu vitorioso, então a gente Ô, vê Eudes, que o comércio... Oi? olha o chat aí. Ah, olha aqui, né? Porque ia achar feia, né? Vai ver daqui a pouco a bagaceira. Mas isso já faz tempo e ele tá mais bonito agora, Otávio. Gente, olha, então veja aqui. A gente vai dizer então que na década de 1920 surgiu então a American Way of Life, que é um modo de vida americano. Ou seja, é uma época que as pessoas iam para festa, em que as pessoas também se divertiam, em que as pessoas compraram vários carros da Fox. E a gente pode dizer que esse estilo de vida americano foi a época de ouro dos Estados Unidos. Porém, eles começaram a produzir tantos produtos que eles não conseguiram mais vender. Por quê? Porque os países da Europa, eles estavam começando a melhorar a sua economia. A gente vai dizer então que quando eles começam então a melhorar a sua economia, a gente vai dizer que aqueles países deixaram de valorizar os produtos que vinham lá dos Estados Unidos. E o que é que vai acontecer? No ano de 1929, vai acontecer nos Estados Unidos o que nós chamamos de superprodução. E o que é uma superprodução? É quando um país ele produz mais do que ele necessita. E a gente vai dizer então que isso acabou provocando a chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, a economia dos Estados Unidos ela começou a falir. Nós vamos dizer que as indústrias elas foram reduzidas em 54% do que existia lá nos Estados Unidos. Nós vamos dizer que mais de 4 mil bancos faliram, né, fecharam. E a gente pode dizer que aproximadamente 15 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Por quê? Porque a economia dos Estados Unidos ela estava falida. E a gente pode dizer, essa crise nos Estados Unidos, ela não mexeu apenas com os Estados Unidos, ela mexeu com a economia brasileira, né? Porque eles compravam nosso café e principalmente mexeu o quê? Mexeu principalmente com os países lá da Europa, aqueles que precisavam dos produtos dos Estados Unidos, como a Alemanha, como a Itália, como a Inglaterra. E é a partir desse momento que a gente vai observar que vão avançarem os governos totalitários. Ou seja, pessoal, vamos se colocar naquela época. De um lado, havia a Rússia, que era socialista, só que as pessoas com o governo socialista, elas não têm a liberdade de falar
e elas não têm a liberdade de ter um aparelho. Tudo que ela tem pertence ao Estado, como Cuba, né? A gente vai dizer, por exemplo, que eu disse até aqui realmente, Isso é um governo socialista? Cuba é. Por exemplo, não concordo em nada em 99,9% com o que o nosso presidente faz. Mas uma coisa que ele fez e que foi correta foi mudar então o programa de Cuba, porque a gente era o Brasil que sustentava Cuba, porque os médicos que trabalhavam aqui, os cubanos, eles não ficavam com riqueza, então isso não tinha nenhum lucro para o Brasil, a não ser que a gente sustentava realmente os cubanos, né? Então isso realmente, se a gente pensar por um outro lado, foi extremamente positivo, né? Eu tenho ideias socialistas, mas a gente sabe que lá em Cuba, só quem vai lucrar é uma família, enquanto ele não divide a riqueza com a sociedade. Da mesma forma que Karl Marx, né, que caiu lá no teste, que ele disse que a sociedade poderia ser justa e igualitária. Mas a gente vai dizer que lá a Rússia era governada por um homem extremamente autoritário chamado de Stalin, que ele perseguia qualquer pessoa que era contra o seu governo e ele também forçava os camponeses a entregarem o que eles produziam. Então vamos dizer, o grupo de esquerda, que são os socialistas, eles eram autoritários. Então as pessoas lá na Europa também não gostavam do socialismo. Só que em 1929 surge a crise nos Estados Unidos, que era um país democrático. E o que é que vai acontecer? As pessoas elas ficaram no meio termo. Se uma sociedade socialista não deu certo, a sociedade capitalista democrática também não deu certo. O que é que nós vamos fazer agora já que eles tinham passado o quê? Estavam passando por dificuldades, que eles também não poderiam acreditar nem no socialismo da Rússia e nem no capitalismo dos Estados Unidos. Nós vamos dizer que aqueles países eles ficaram muito preocupados porque eles estavam realmente passando fome, literalmente, né? Eram países que estavam destruídos. E a gente vai dizer que é nesse momento que homens extremamente autoritários, que eram homens que realmente sabiam falar e que sabiam convencer a população daquela época, eu ia dizer os bestas, mas eu não vou dizer não. Vamos dizer que eles tinham a vocação de falar, uma vocação então de se comunicar e de convencer pessoas. Nós vamos dizer que surgiram então 4 pessoas assim, durante esse período, 5 vamos dizer. Tivemos Stalin na Rússia, que também é um governo totalitário, porém é de esquerda socialista. Vamos ter também um governo vamos ter o governo nazista na Itália, fascista na Itália, quer dizer, que vai ser o governo então de Mussolini. Vamos ter o governo de Hitler, que vai estabelecer o nazismo na Alemanha. Vamos ter o governo de Salazar em Portugal e vamos ter também um governo totalitário lá na Espanha. Então a gente vê que são 5 países que ao redor do mundo, né, lá no continente europeu, que eles tiveram um governo totalitário, onde apenas uma pessoa mandava e ele forçava a todos lhe obedecerem. E a gente pode dizer, naquela época, a solução encontrada era essa, infelizmente era. A gente vai dizer que as pessoas, né, que esses homens, eles prometiam se eles chegassem ao poder, eles iriam resolver a fome, a miséria, o desemprego, que todo mundo ia ter uma sociedade feliz. Então a gente vê que eles chegaram ao poder através de promessas que ia resolver todos os problemas da sociedade. Por isso que a gente vai dizer, a população apoiava Hitler, sim. Nós vamos dizer quase toda a população da Alemanha. Quase todo mundo apoiava Mussolini na Itália. Quase todo mundo apoiava Stalin. Quem era mais filho da... entre esses daí? Hitler. Olha, de um jeito que hoje eu vou começar a falar, mas a nossa aula ela não vai dar para falar nem um pouco sobre Hitler. Eu vou iniciar, mas não dá tempo porque é muito grande. Né? E também muito interessante, porque sempre que a gente fala sobre ele, a gente vai trabalhar com o livro dele, que é proibido hoje, né?
João tá na aula, só uma pergunta, gente. Que eu disse, minha gente, deixa a prova um pouquinho de lado, que eu vou dar a aula, a minha explicação e depois vocês fazem. Tá, não. Não, né? Que ele tá mandando mensagem a Jesus. Gente, olha, a gente vai ver quais são as características de um governo totalitário. É um governo que ele é centralizado, é um governo que ele é autoritário, né, que ele manda em tudo e em todos. Vamos dizer que ele é um governo nacionalista, ou seja, quando uma pessoa ela considera realmente o seu povo do seu país melhor do que o outro, nós vamos dizer também que existia apenas um partido político em cada um desses países, não era permitido existirem outros. Vamos dizer também que eles eram contra o liberalismo, ou seja, eles eram contra o capitalismo lá dos Estados Unidos. Vamos dizer também que eles eram apoiados o quê? Se apoiavam no militarismo. Existiam grupos de soldados para defender o seu território, claro. Vamos dizer também que existia o culto, né, que é praticamente o líder desses países. Eles eram vistos como líder, como santo, que deveria ser cultuado. Era aquele Messias que tinha vindo salvar a humanidade, praticamente como se fosse Jesus, né? A gente vê também que esse partido e esses governos totalitários, eles tinham um objetivo também, que era expandir o seu território. Então, essas são as características que pertencem a todo governo totalitário, seja na Alemanha, seja na Itália, seja em Portugal, seja na Espanha ou seja na Rússia. Outro lugar do mundo teve esse governo, esses tipos de partidos totalitários não existiram, apenas esses 5 países. Porém, a gente fala apenas de 2, que são os mais importantes, que é a Itália, que foi o fascismo, e temos o nazismo, que foi na Alemanha, com Adolf Hitler, né? Então a gente vê que o primeiro governo totalitário que existiu foi o de Stalin na Rússia, né, que assumiu o poder depois de Lenin, e ele era uma pessoa extremamente autoritária. E depois surgiu o regime totalitário lá na Itália. Nós vamos dizer que na Itália, pessoal, que foi lá na Itália então, que surgiu o quê? A gente vai dizer que a Itália vai ser então o segundo país a se tornar um país socialista. Um país quer dizer totalitário. Nós vamos dizer que, para pensar por que a Itália ela se transformou em um país governado por um líder extremamente mau, extremamente autoritário, que mandava matar os seus opositores, nós vamos dizer que, quando terminou a guerra, a Itália ela ficou do lado dos países que venceram, mudou de lado, um país falso. Depois que terminou a guerra, nós vamos dizer que a Itália ela não ganhou nenhum território. Ela começou a guerra lascada e começou a guerra lascada, né, e terminou a guerra mais lascada ainda, porque não ganhou nenhum território. Nós vamos dizer que a Itália, que tinha participado da guerra do lado dos vencedores, mas que não ganhou nada em troca, nós vamos dizer que a população estava passando fome, miséria, a inflação, o desemprego, teve mais de 700 mil mortos, mais de 500 mil feridos. E a gente vai dizer que é naquela sociedade que estava frágil, que estava desacreditada em tudo, que surgiu um homem, um militar forte, que ele era socialista, depois tinha deixado o socialismo de lado, e ele então vai formar, em 1921, um partido chamado Partido Fascista. E o que significa o Partido Nacional Fascista? É um partido totalitário da Itália. E ele foi criado por um homem chamado de Benito Mussolini, o italiano. Nós vamos dizer que Benito Mussolini ele tem uma longa história a ser contada, né? A gente não pode falar toda a história dele, senão a gente vai perder muito tempo. Porém, a gente vai ver que ele era uma pessoa de família de classe média, né? Nós vamos dizer que em 1921 ele vai criar o Partido Fascista. Nós vamos dizer que esse partido ele tinha uma inspiração antidemocrata, né, antidemocrática, e ele também, além de odiar a democracia,
ele também odiava os comunistas, socialistas. Nós vamos dizer que inicialmente ele tentou organizar a sociedade da Itália, que estava passando por uma grande dificuldade, e em 1922 ele reuniu 50 mil soldados lá da Itália, que eram os camisas pretas, que eles então tiveram uma marcha sobre Roma, e ele então chegou ao poder de Roma através de quem? Através então dessa marcha sobre Roma, que foi uma passeata com aproximadamente 50 mil pessoas que foram à capital da Itália, né? E principalmente vendo aquela situação, o rei da Itália, ele decidiu então permitir que depois de tanta luta, depois de tanta conversa, Mussolini ele foi colocado como o chefe do governo político da Itália. Ele se tornou o que nós chamamos de Duce. O Duce significa líder, o condutor, aquele que vai guiar a sociedade. E a gente tem que ver quais eram as características do governo de Mussolini na Itália. Nós vamos dizer que ele controlava a imprensa, o jornal. Vamos dizer que os militares também tinham a obrigação de segui-lo. Nós vamos dizer que o governo era extremamente autoritário. Vamos dizer também que ele era o chefe supremo da Itália, ninguém poderia mandar mais do que ele. Vamos dizer que nessa época também existia ainda o quê? Existia o rei, que era o rei Vítor Emanuel III, só que ele não tinha grande poder, né? Depois que realmente ele assumiu o poder, ele foi afastado do poder de rei. Vamos dizer também que ele reprimiu os trabalhadores e também ele usava a escola pública, na educação pública, para doutrinar as crianças. Ou seja, naquela época, durante a década de 1920 a 1940, a Itália ela tinha uma educação que ela era organizada principalmente para a área o quê? Para dizer que os italianos eram melhor do que os outros, para dizer que eles deveriam respeitar Mussolini e principalmente que eles deveriam respeitar as decisões do Estado. E a gente vai dizer, é nesse momento que esse governo então de Stalin ele tinha algumas características: o autoritarismo, o nacionalismo, a repressão e o controle dos trabalhadores. A gente vem então aqui em 1919, nós vamos dizer, 1921, tá errada essa data aí, vai ser formado então o Partido Fascista. Em 1922 ele fez uma passeata para convencer o povo a lhe dar o poder, né? E realmente o rei da Itália permitiu que ele se tornasse o chefe político, né? Que ele realmente conseguiu. Em 1927 ele decretou o corporativismo, ou seja, ele retirou o direito de liberdade dos trabalhadores e em 1929 ele criou o Tratado de Latrão. E esse Tratado de Latrão foi o quê? Foi um tratado que Mussolini fez com a Igreja Católica para que, em troca do apoio da Igreja ao seu regime totalitário, ele iria lhe dar a posse de um território que se tornaria o quê? Um território independente da Itália, que é o território, por exemplo, do Vaticano. O território do Vaticano é uma cidade o quê? É um estado independente. É como se fosse um país dentro da própria Itália. É um estado, ele é independente. Então a gente vê que foi tipo uma troca de favores com a Igreja Católica, né? Mas que realmente isso aconteceu. E a gente agora vai estudar um pouquinho falando então sobre o nazismo, né? Para a gente finalizar. Vai ter atividade não, né? Não, hoje não. Certo? Bom, pessoal, o nazismo eu só vou iniciar porque realmente, como de hoje a 8 não tem aula, então só depois do recesso é que a gente volta a falar sobre o nazismo, ok? Então hoje eu vou apenas Ô, Lados, isso vai cair na prova de hoje? Então, não é de hoje a 8, é? Não, de hoje a 15, de hoje a 8 é feriado. Não, tô na prova de hoje, vai cair isso? Não, vai não. É mesmo, eu sei, de hoje a 8 é feriado. Graças a Deus. Sucesso da porra. De hoje a 8 é São... Graças a Deus, paz. De não ouvir a voz de Wildes, quarta-feira. Eita, Otávio. Bora, irmão. Tô brincando, viu, Wildes?
Tá Eu tô brincando brincando, não, viu? tá brincando não, que os outros professores que você diz isso também comigo, viu? Ih, rapaz, vacilou. É, disseram. Ô, Uhum. quem disse foi Robson, viu? Não foi eu, não. Aham. Isso, não. Você, Robson. Não, Robson é quietinho, ele não ia fazer isso não. Matheus. Ah. Pessoal, olha, vejam aqui. A gente vai perceber agora que a situação da Alemanha, ela foi muito pior que a situação da Itália depois que a guerra ela terminou. A gente pode pensar, por exemplo, que quando terminou a guerra, aí a Alemanha ela ficou o quê? Ela foi prejudicada pelo Tratado de Versalhes, que a humilhou, né? Ela não poderia ter um exército muito grande, nem a Força Marinha, nem a Força Aérea. Vamos dizer também que a Alemanha ela não poderia teve que devolver os territórios que foram conquistados. Então a gente vai dizer que para piorar a situação, além dela ter sido humilhada durante a guerra, a Alemanha ela estava passando por uma grande crise e a população realmente estava passando muita fome. Então o que é que vai acontecer? Até apareceu meus pés aí. Eu tirando a foto hoje de manhã antes de ir para pesqueira. Eu disse, eu vou tirar porque se não der tempo, né, pelo menos eu vou explicar eles para a nossa avaliação. Eu também não vou tirar mais não, gente. Ó, todo mundo viu o pé, né? Veja aqui, pessoal. Então vamos lá. A gente vai falar então sobre o nazismo na Alemanha. Nós vamos dizer que na década de 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, a população da Alemanha ela estava passando por grandes dificuldades, né? A indústria da Alemanha ela tinha ficado falida. A agricultura também estava passando por dificuldades. A população estava passando fome. Vamos dizer também, além de estar passando fome, a população estava desempregada e a situação na Alemanha, ela foi prejudicada ainda mais com o governo, né, de um presidente que era republicano, que vai ser o governo que? A República de Weimar. Nós vamos dizer que durante essa república que aconteceu antes de Hitler chegar ao poder, nós vamos dizer que ela era governada pelo imperador, pelo um presidente chamado de Hindenburg. O Hindenburg realmente ele não conseguiu melhorar a situação de vida do povo na Alemanha e a situação ela só foi piorando. Em 1929, a gente vê que realmente a situação da Alemanha ela piorou bastante. Então a gente vê que a situação da Alemanha depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, ela não melhorou, ela piorou bastante. Além de terem sido humilhados, a população estava passando fome e se encontrava também na miséria. Vejam aí, nós temos aí que em 1919 foi criado na Alemanha Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Olha aí, Partido Socialista, então significa que foi esse Partido Socialista que ele era liderado por Hitler, sim. Só que esse partido na prática, ele não tinha nada de socialista, né? Ele era liderado principalmente pela população rica da Alemanha. Porém, ele tinha o nome, né, socialista, que realmente era, vamos dizer assim, para enganar realmente as pessoas. Então, ainda hoje, existe a discussão. Será que Hitler ele era um político de esquerda socialista? Ou ele era um político de direita, extremamente autoritário? A gente pode dizer que o partido que ele chegou ao poder foi através de um partido socialista, totalmente de esquerda. Só que as ideias dele não eram de esquerda, uma pessoa radical, mas sim de uma pessoa de direita, que é uma pessoa extremamente autoritária. Aí muitos professores de história vão dizer, não, ele nunca foi de esquerda, não. Ele chegou ao poder através de um partido que era socialista para convencer a população pobre para o quê? Lhe dar o apoio. Então a gente vê que ele não chegou através do poder dizendo que era uma pessoa má. Ele chegou através de um partido socialista. Quem é que não gosta das ideias socialistas? Eu gosto. Eu só não gosto porque ninguém nunca soube colocá-las em prática de forma correta. Mas ela é melhor do que o capitalismo. E a gente pode dizer quem foi Adolf Hitler e como ele se tornou líder desse partido socialista. Nós vamos dizer que Adolf Hitler ele nasceu na Áustria, na cidade de Braunau. Vamos dizer que depois, quando o pai dele morreu,
ele deixou então a sua cidade, né, da Áustria. Vamos dizer então que ele decidiu então ir para Viena, né, a capital da Áustria, em busca de se tornar um pintor, de se tornar um músico, porém ele não tinha vocação. Então o que ele decidiu fazer? Foi para o território da Alemanha, onde ele decidiu então ficar lá em Munique, passou por muitas dificuldades e ele então decidiu se alistar voluntariamente no exército alemão para lutar na Primeira Guerra Mundial. A gente vai então dizer que ele lutou na guerra, depois ele foi afastado porque foi atacado pelo gás mostarda, e a gente vê então que ele começou, depois que terminou a guerra e a Alemanha ela foi humilhada, nós vamos dizer que ele começou então a ganhar grande poder. Nós vamos dizer que Hitler, por ele ter uma grande vocação na oralidade, dele saber se comunicar, ele começou então a transmitir através dos desfiles militares. Ele pegava o microfone, ele então começou a dar noções de ordem, de disciplina e também de dizer que se ele chegasse ao poder algum dia, ele ia resolver toda aquela miséria em que os alemães estavam vivendo desde o período da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai dizer que Hitler ele vai se tornar o líder do partido nazista, né? Vai se tornar o líder em 1921. Nós vamos dizer, pessoal, que esse partido nazista ele era autoritário e ele era racista. E a gente vai dizer que essa imagem ficou realmente horrível, porém, a gente vai então dizer, pessoal, que Adolf Hitler ele vai chegar ao poder em 1921, vai se tornar líder do partido nazista. Ele chegou a tentar tomar o poder na Alemanha em 1923. E o que é que vai acontecer? Hitler, né, então, ele vai ser preso, né, foi condenado a 5 anos, só ficou menos de um ano preso. E a gente vai dizer que quando ele estava na prisão, aí foi que ele ficou ruim. Ele decidiu criar um livro, que hoje ele é proibido na Alemanha, né? Porém, ele também vende, tem no Mercado Livre para vender um livro bem carinho, né? Mas ele é proibido de ser lido ou então de ser praticado, né? Principalmente praticado, né? Mas aqui no Brasil ele é permitido ser lido. A gente vê lá aqui na Alemanha, uma pessoa que ela disser que é a favor das ideias de Hitler, ela é presa imediatamente, né? E a gente vai dizer, na prisão ele criou um livro, que é a partir desse livro que ele vai criar, então o que nós chamamos de Mein Kampf. Esse livro chamado Mein Kampf, que é esse livro que vocês estão vendo aqui, Mein Kampf em alemão, a gente vai ter em português que ele significa o quê? Que ele significa Minha Luta. Então é um livro que ele vai lançar, as principais ideias de Hitler estão nesse livro, onde ele vai dizer quais eram os fundamentos do partido nazista e o que é realmente que ele queria fazer. A gente não vai ver tudo hoje não, sobre o nazismo também, porque já está dando nosso horário, né, para a aula de Ivaninha, então se realmente vai se tornar muito cansativo. Mas a minha aula, a minha avaliação de hoje a 15, ela vai cair sobre o nazismo e sobre o fascismo e o que era o governo totalitário. Deixa eu dizer apenas por alto, para matar a curiosidade de vocês, o que foi que Hitler disse nesse livro. A gente só vai ver até aqui, tá? A gente vai dizer então, por exemplo, que Hitler ele vai chegar ao poder porque em 1925 a gente vai dizer que a Alemanha estava com perdas territoriais, estava endividada, estava com a indústria falida, estava com um grande número de desemprego e a população passando fome. Então todos decidiram então lhe apoiar na esperança de que ele pudesse melhorar a Alemanha. E o que é que tinha nesse livro tão polêmico de Hitler ainda hoje? Vamos dizer que ele dizia que a raça ariana, ou seja, que a raça da Alemanha, ela era superior aos outros, porque era branco, dos olhos claros, né? Vamos dizer que eles odiavam os judeus, a gente só vai ver isso quando a gente voltar, que é o antissemitismo. Antissemitismo por quê? Semi era um filho de Noé.
Então a gente vai dizer então que esse filho de Noé, ele deu origem então a um povo chamado então de povo semita, que são os judeus hoje em dia. Vamos dizer que também Hitler, ele perseguia qualquer pessoa que era negra, cigana, deficiente, homossexual. Vamos dizer também que ele era uma pessoa extremamente autoritária, então ele não permitia a liberdade de expressão. E a gente vê também que ele queria formar um espaço onde tivesse apenas pessoas brancas. A gente vai dizer também que a educação de Hitler, que ele fez lá na Alemanha, era uma educação extremamente autoritária. Eles só estudavam sobre a história da Alemanha e a gente vai dizer que além dele estudar, passar apenas a história da Alemanha, a gente vai dizer que ele ensinava as crianças a realmente a serem racistas, extremamente preconceituosos. Eu não sei se vocês se lembram do livro, do filme que a gente assistiu lá no 7º ano, que era um menino do pijama listrado. Se lembra que ele, Bruno, ele não queria estudar porque era um velho, extremamente chato, rabugento e que ensinava apenas sobre a história da Alemanha. E a gente vê que realmente ele vai ensinar que os alemães eram o melhor povo e eles deveriam matar qualquer pessoa que não fosse da Alemanha, inclusive os judeus, que foram mortos 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ô, Will, Oi? mas esse filme é baseado em fato real ou não? O filme não, mas a gente vê que a história realmente, né, por trás daquele filme a gente vê o que está acontecendo, vamos dizer, na parte histórica, tudo aconteceu. Os campos de concentração, que a gente vê quando a gente voltar do recesso. Vamos ver mais aprofundadamente as ideias de Hitler, como ele colocou em prática. Tudo foi planejado desde a época que ele estava na prisão. Então a gente vai parar no momento em que ele esteve na prisão e criou o seu livro chamado Mein Kampf. Então, se cair alguma questão, como era chamado o livro de Hitler? Mein Kampf, tá? Ou Minha Luta. É bem fácil esse Como é que conteúdo. se escreve isso, Eudes?